Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Após o Anoitecer, do Murakami. Semana passada me foi sugerido que eu fizesse então a resenha desse aqui. Tô aqui para atender os pedidos. E eu acho que é redundante quando é livro do Murakami eu dizer que eu gosto muito, mas ele não tá entre os meus preferidos do Murakami e eu já vou explicar por quê. Então, ele é bem fininho, eu li ele num dia, assim, eu tava viajando e tava chovendo, então não é que dá pra ler assim numa sentada, mas eu li bem rápido, 200 e pouquinhas páginas ele tem. E ele vai contar a história de vários personagens, na verdade. Eu vou ler já o pedacinho que eu separei, porque é o pedacinho inicial, e ele vai dar uma noção de como o livro é contado, como ele é narrado. Então nós temos pessoas que não são exatamente um narrador onipresente, mas que estão vendo vários pontos diferentes da cidade, com vários personagens diferentes, como se fossem espiões ou pessoas que estão monitorando uma câmera. Então o comecinho do livro diz assim: estamos vendo a imagem da cidade. Ela é captada pelo olhar de um pássaro notívago a sobrevoar bem alto no céu. A cidade em perspectiva é um ser vivo gigante, um aglomerado de vidas que se entrelaçam. Inúmeros vasos sanguíneos estendem-se às mais recônditas extremidades do corpo, circulando sangue e substituindo células ininterruptamente. Através deles, novas informações são transmitidas e as antigas recolhidas. Novos desejos de consumo são transmitidos e os antigos recolhidos. Novas contradições são transmitidas e as antigas recolhidas. Esse corpo, ritmado pela pulsação, emite por toda parte pequenos lampejos de luz, produz calor e se move discretamente. A meia-noite se aproxima e, apesar do horário de pico já ter passado, o metabolismo basal, para a manutenção da vida, continua sem sinais de desaceleração. O gemido da cidade soa como uma melodia em baixo contínuo, um gemido monótono e constante que incuba a percepção do porvir. Nosso olhar escolhe um local com alta concentração de luzes e ajusta o foco. Lenta e silenciosamente descemos nessa direção. Então é como se fossem as pessoas que estão narrando, que narram nesse plural, nosso olhar, tem a visão de vários pontos e vão focar em determinados pontos para narrar essa história. Então uma das personagens centrais é a Mari. Então ela fugiu, digamos assim, de casa para passar a noite num café lendo, para esquecer os problemas familiares. E ela acaba encontrando nesse café noturno, nesse bar noturno, um antigo conhecido, que não era exatamente um amigo, era um moço que ela conhecia, que chama Takahashi, se eu não me engano. Isso, Takahashi. E então ele acaba indo conversar com ela, e eles acabam ali conversando sobre várias coisas. E ele gostaria de ser músico e acaba tendo problemas com a banda. E daí essa história deles vai acabar se entrelaçando a algumas outras histórias. Então primeiro, a irmã da Mari, que se chama Eri, é uma modelo famosa, muito bonita, preocupada com estética. E ela dorme há 2 meses, ininterruptamente. Por algum motivo ela não tem nenhum funcionamento estranho no organismo, ela tá viva. Ela só tá dormindo há 2 meses. E por outro lado, a gente vai acabar tendo um envolvimento ali com a máfia, com prostituição. Então vão acontecer diversas coisas. E esses nossos narradores, em determinado momento, vão olhar para esse quarto onde ele dorme e vão ter outras pessoas olhando para esse quarto, para onde ele dorme. Então tem uma televisão nesse quarto, coisas estranhas vão acontecer nessa televisão que estava aparentemente desligada. E eu acho que uma das partes mais malucas do livro está relacionada a isso aí. Mas é um livro muito interessante, porque a madrugada vai se aproximando, que vão atravessando a noite, a gente vai entrando mais fundo nas personagens. Diferente dos outros livros do Murakami, a gente não tem um contato com a história deles, então tudo que a gente sabe sobre eles é o que eles estão contando ali para os outros, ou o que a gente consegue ver por essa câmera. A gente não sabe a personalidade de cada um, e é incrível como só pelos fatos a gente vai conseguindo construir.
Eu acho muito legal o trabalho que ele faz com os personagens da noite. Então, as pessoas que vivem na madrugada, que são desde pessoas que trabalham com isso, como a gerente do motel onde acaba acontecendo o problema, que é uma pessoa que trabalha à noite, prostituta e até mesmo a máfia. E também as pessoas que simplesmente, como Takahashi, que simplesmente usam a noite porque funcionam melhor à noite, ou que usam a noite para fugir dos problemas. Então, sendo um livro bem curto, chega bem fundo nessas questões. A noite realmente tem esse trabalho na gente, né, de fazer refletir sobre os nossos problemas, pelo menos eu tenho. E eu acho que a questão dele não ser meu favorito está justamente aí. Eu acho que o Murakami tem obras que são obras máximas mesmo, como o Q84, o Kafka Beira-Mar e o Norwegian Wood, mais trabalhadas, mais complexas, e que por isso faz mais sentido que a gente acabe gostando mais ou que sejam mais famosas. No resto, as obras é questão de você conseguir se identificar com a obra. É o que acontece comigo em Color Tsukuru Tazaki. E eu acredito que a diferença de eu gostar mais daquele pra esse é justamente essa. Então eu não sou uma pessoa noturna, digamos assim. Eu não tenho muitos hábitos noturnos. Eu sou aquela pessoa que acorda cedo, de bom humor, e que as outras pessoas odeiam. Não que eu exatamente durma super cedo sempre, mas eu não funciono à noite. Meu melhor rendimento é de manhã, e eu chego às 8 da noite, eu não consigo fazer mais nada de muito produtivo assim. Consigo ler, mas não até tarde. Então eu acredito que eu não tive essa identificação com a coisa da vida na madrugada e o que a madrugada proporciona em termos de criatividade, de reflexões. E se eu acho que existe grande chance de você gostar mais desse aqui, gostar bastante mais do que eu, no caso. Ele tem em cada capítulo assim a marcação do horário em que isso está acontecendo. E então eu também acho bem interessante a questão da Eri, que tá ali dormindo há 2 meses, que é uma pessoa famosa. Eu refleti muito a respeito da mídia e de padrões de beleza com isso. Então, esse padrão imposto pela sociedade atinge as pessoas de forma que até quem tá completamente dentro desse padrão acaba sufocado por ele. E a questão da mídia, principalmente no não respeitador das pessoas. Então eu acho que com o advento das redes sociais, as pessoas famosas e conhecidas, enfim, compartilham o que elas querem compartilhar, e mesmo assim a mídia não respeita o que elas não querem, então elas não têm direito a privacidade alguma. O tempo todo elas estão sendo citadas e fotografadas, e a vida delas acaba virando um espetáculo. Elas estão o tempo todo monitoradas pelos telespectadores e pela própria mídia. Então eu pensei bastante a respeito disso enquanto eu lia. Foi com isso que eu associei, mas eu acho que, né, cada um interpreta de uma forma. Me conta aqui embaixo se você já leu, o que você achou sobre isso aí. E então eu recomendo muito, principalmente se você é uma pessoa da madrugada, mas não vai prejudicar a tua leitura se você não for. É simplesmente que eu acho que talvez possa ser um dos preferidos das pessoas que têm essa relação de amor com a madrugada. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu vou falar sobre o Minha Querida Sputnik, e depois dele vão começar os que eu acho mais difíceis, no caso um Q84, Norwegian Wood. Então eu espero que vocês gostem, e a semana que vem